Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e que possamos estar envolvidos com as boas vibrações desta casa. É sempre muito gratificante a gente poder compartilhar o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, das informações que ela nos traz. Como disse o Mateus na prece, nosso encontro de hoje, ele tem como tema obsessão e desobsessão. Tema e termo conhecido por muitos, entretanto, nem sempre compreendido. E o que nós vamos procurar hoje aqui é trazer um pouquinho dessas informações que a doutrina espírita nos proporciona. Obviamente que é um tema que, se nós fôssemos aprofundar, nós teríamos horas, dias e semanas para poder falar a respeito do assunto, estudando casos, enfim. Mas o tempo que nos proporciona, nós vamos procurar resumir e passar as informações da melhor forma possível. Vamos começar primeiro buscando o conceito da palavra obsessão na língua portuguesa. Para isso, eu pesquisei o dicionário Aurélio, que diz o seguinte: obsessão é uma importunação perseverante, perseguição diabólica, ideia fixa, preocupação contínua. Esse conceito, com certeza, já é conhecido por nós ou pela grande maioria. Mas e o Espiritismo, como ele define a obsessão? No Livro dos Médiuns, no capítulo 23, ele aborda o tema de obsessão e nos diz o seguinte, que obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão por espíritos inferiores que procuram dominar. Tem um pequeno livro que chama-se Obsessão e Prece, de Herculano Pires, que diz o seguinte, que obsessão é a ação de entidades inferiores sobre o psiquismo humano. Aqui eu quero chamar um pouquinho a atenção para esse termo psiquismo humano, do qual nós vamos retornar um pouco mais adiante, vamos tomar um pouco mais adiante. Bom, mas voltando ao Livro dos Médiuns, no capítulo 23, ele complementa dizendo o seguinte, nunca a obsessão existirá por bons espíritos, porque os bons espíritos não nos criam nenhum constrangimento e tampouco aflição. Os bons espíritos nos aconselham, eles ajudam-nos a combater a influência dos maus. E se nós não os ouvimos, eles simplesmente se retiram. Contrário aos espíritos maus, que são aqueles que, quando veem uma possível presa, no caso obsediado, agarram-se a eles, chegando a dominá-los. Identificam-se com eles e os conduzem como se fora uma criança. Está lá, escrito no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. E aí nós perguntamos, podem ou não nos influenciar os espíritos? Allan Kardec também fez essa pergunta à espiritualidade superior. No Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec questiona da seguinte forma, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Mais uma vez, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Que vem ao encontro o que diz o Livro dos Médiuns, no capítulo 23, quando ele diz, os conduzem como se fora uma criança.
Mas para que a gente possa abordar um pouquinho mais sobre esse tema da obsessão, nós vamos abrir um pequeno parêntese aqui. Vamos abrir um parêntese e vamos buscar qual o sentido da vida, qual o sentido da reencarnação. A doutrina espírita nos diz que nós vivemos e revivemos, ou encarnamos e reencarnamos, para que possamos desenvolver as nossas potencialidades. E que a nossa existência aqui na Terra tem por fim a transcendência, a superação de nossa condição humana. Mas Kardec também questionou e quis saber qual era o sentido, qual era o objetivo da reencarnação. Nós encontramos o seguinte questionamento na questão de número 132 do Livro dos Espíritos. Kardec: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. É muito simples a resposta. E nesta jornada que nós vivemos de reencarnar, desencarnar, reencarnar de novo, nós vamos vivenciando, nós vamos passando por diversas experiências. E nessas vivências, nessas experiências que nós passamos, nós vamos amealhando, nós vamos juntando amigos e inimigos. Onde em determinados momentos nós fomos vítimas, mas também fomos algozes. Onde nós amamos, mas também odiamos. Onde nós fomos felizes, mas também fomos infelizes por vezes. Onde também nós criamos e alimentamos nossos vícios e nossos maus hábitos. Mas também desenvolvemos e aperfeiçoamos as nossas potencialidades, aquilo que nós temos de bom. Para quem estuda a doutrina espírita um pouco mais aprofundado, sabe que nós estamos ainda mais próximo do início da nossa trajetória evolutiva do que no final dela. E por esse motivo nós ainda somos espíritos que carregamos conosco muitas mazelas. E nessa trajetória, nessas vivências, nessas reencarnações e desencarnes, reencarnações novamente e desencarnes, tudo aquilo que nós vivenciamos, ele fica gravado em nossa consciência. Tudo que nós vivemos. Mas daí a gente se pergunta, tá bom, se fica gravado lá, por que eu não me lembro das coisas que aconteceram comigo em outras vidas? Aí vem a bondade de Deus. Nós não lembramos das nossas vidas anteriores porque Deus nos ama. É a sabedoria de Deus, é a sua bondade, é o seu amor e mais, a sua justiça divina para conosco. Imaginem o seguinte, se nós pudéssemos nos lembrar de nossas vidas passadas, nós iríamos nos lembrar dos maus ou dos males dos quais nós cometemos com os outros, ou dos sofrimentos dos quais nós passamos, sofrimentos dos quais os outros criaram para nós. Nós iríamos reconhecer e lembrar dos nossos inimigos que nos prejudicaram, que foram também prejudicados por nós. Se isso fosse possível, nós não teríamos a condição de viver entre eles novamente, de estarmos juntos novamente, porque nós seríamos constrangidos, ou teríamos raiva, ou teríamos ódio. Porque muitas vezes aquele que foi nosso desafeto lá no passado, que foi nosso inimigo, hoje pode estar convivendo conosco, dentro da nossa família, do nosso círculo de amizade, dentro da nossa sociedade, e num círculo bem mais estreito, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Ele pode ser os nossos filhos, podem ser nossos irmãos, pais, amigos, que hoje se encontram junto de nós.
e que nós temos a oportunidade, a graça divina de nós termos a reconciliação para com aquele irmão, para com aquele desafeto do passado. Olha só que interessante e que bacana isso. Nós termos a oportunidade de iniciarmos uma mudança de sentimento com relação àquele que é um desafeto nosso. Iniciarmos aí um processo de convívio, um processo de um sentimento mais agradável e, por que também não dizer, até o início de um sentimento de perdão para com aquele com quem nós convivemos. E com isso, no término da nossa convivência, da nossa encarnação com esta pessoa ou com estes, nós possamos acrescentar lá naquele nosso livro, na nossa lista de amigos, mais um amigo. Certamente, hoje, nós estamos corrigindo os nossos erros que nós praticamos no passado contra alguém, em algum determinado momento dessas nossas múltiplas vivências, nessas nossas múltiplas existências. Sofrendo, assim, as consequências dos nossos atos lá do passado. Às vezes não é de um passado tão recente ou tão longínquo. Mas é importante lembrar que a obsessão, ela é apenas um efeito e não causa. A causa do processo obsessivo que nós sofremos está lá atrás. E a reencarnação é isto. É uma oportunidade que Deus nos dá de nós escrevermos uma nova página na nossa vida, de nós termos um novo recomeço através de novas experiências e de novas aprendizagens. Vamos então agora fechar os parênteses para que a gente possa então dar seguimento no tema que é a obsessão. Isso se fez necessário para que a gente possa entender um pouquinho as causas da obsessão. As causas da obsessão, elas têm diversos fatores, sendo os fatores mais frequentes problemas reencarnatórios, aqueles que nós vamos buscando de vidas anteriores, as nossas tendências viciosas, o nosso egoísmo excessivo, as nossas ambições desmedidas, os nossos sentimentos de vingança, a nossa vaidade, a futilidade, a raiva, o ódio, a inveja, o orgulho, apego ao material, ao dinheiro, e aí tantos outros sentimentos de ordem negativa. Herculano Pires nos diz que todos esses fatores, ou essas predisposições ou disposições que temos em nossa criatura, em nós, são que atrai espíritos afins. Espíritos esses que nos envolvem e que nós os aceitamos como companheiros invisíveis, sem que nós tenhamos ciência e consciência disso aí. Aqui, quando nós falamos isso, nós passamos a falar de vibração, de sintonia, que está relacionado com o psiquismo que eu falei no início. E Herculano Pires nos diz algo importante, que esses obsessores não são os únicos culpados pela obsessão. Normalmente, e na grande maioria das vezes, o maior responsável pelo processo obsessivo é a própria vítima, o próprio obsidiado. Ou seja, somos nós mesmos. E é através do nosso pensamento que nós atraímos estes ou aqueles espíritos. Isto por quê? Porque o nosso pensamento é uma energia. E essa energia, ela gera uma vibração, uma sintonia. E essa vibração e essa sintonia, ela é transmitida através
do fluido cósmico universal. Assim como o ar permite que o som da minha voz chegue até vocês, ele transmite o som da minha voz, assim é o fluido cósmico universal. Ele transmite os nossos pensamentos através do nosso estado vibratório e da nossa sintonia. Imaginemos o seguinte, imaginemos um rádio. Se este rádio estiver na frequência AM, ele vai captar estações de rádio que estejam na mesma frequência, ou seja, na frequência AM. Não tem como eu estar com o rádio ligado numa frequência AM e querer captar ondas de uma rádio de frequência FM, que é uma onda bem mais pura, é um rádio, um som mais puro. Não tem como. Assim somos nós. Essas vibrações e essas sintonias das quais nós emitimos, elas são captadas por aqueles que estão na mesma frequência, na mesma sintonia. Se hoje a minha frequência é baixa, se o meu pensamento é um pensamento que vibra dentro de sentimentos pequenos, mesquinhos, sentimentos ruins, eu não tenho como estar sintonizado com uma espiritualidade maior, com espíritos bons, com espíritos superiores. Não temos como nos sintonizarmos com ele. E assim nós somos. Nós nos sintonizamos de acordo com aquilo que nós pensamos, de acordo com aquilo com que nós vibramos. Pois bem, a obsessão, segundo Manuel Filomeno de Miranda, no livro Obsessão e Desobsessão, psicografado por Sueli Caldas Schubert, ele diz o seguinte, palavras de Manuel Filomeno de Miranda: existem problemas obsessivos em várias expressões, de um encarnado sobre outro encarnado, de um desencarnado sobre outro desencarnado, de um encarnado sobre um desencarnado e de um desencarnado sobre um encarnado. Pois bem, vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre cada um deles. A primeira obsessão de encarnado para encarnado. São pessoas que obsidiam pessoas e que existe, sim, em grande número. E este domínio, essa obsessão de pessoas para pessoas, ela vem mascarada com alguns nomes. Que nomes são esses? Os ciúmes, a inveja, a paixão, o desejo do poder, o orgulho, o ódio. E tudo isso é exercido, às vezes, de uma maneira tão sutil, que o obsediado, aquele que é dominado, ele não percebe, e muitas vezes se julga amado pelo seu obsessor. E em dados momentos, até mesmo protegido. Exemplo disso é aquele marido que ama a esposa, que vem mascarado como ciúmes, como a gente diz, que limita a liberdade da esposa. Sempre criando uma situação ou outra para ele estar sempre junto dela, sempre presente, como se estivesse sempre vigiando. E ela, muitas vezes, entendendo isso como uma proteção. Ou, também, aquela companheira que acaba tiranizando o companheiro, escravizando através dos seus caprichos. São aqueles pais que muitas vezes se julgam no direito de governar seus filhos, cerçando-lhes de toda e qualquer iniciativa. São também aqueles amigos que, em nome da amizade, influenciam o outro, mudando-lhe muitas vezes o modo de pensar, a forma de pensar, exercendo sempre a sua vontade sobre o outro, desconsiderando totalmente a vontade do próximo. São aquelas paixões escravizantes, aquelas paixões alucinantes que às vezes acabam em dramas dolorosos, que configuram às vezes aqueles pactos inclusive de suicídio.
são aquelas obsessões que ocorrem muitas vezes dentro dos nossos lares, dentro da nossa família, onde se reencontram antigos desafetos, como eu disse agora há pouco, velhos companheiros do mal, comparsas, às vezes, até mesmo de crime, e que ainda estão aprisionados, estão escravizados no passado e deixam-se se levar por antipatias recíprocas e aversões. Surgindo daí, muitas vezes, aquelas rixas entre as famílias. Já que esses espíritos, que agora estão ali, no mesmo lar, unidos pelos laços da consanguinidade, permanecem presos lá no passado, daquelas paixões antigas, emitindo vibrações ruins, vibrações inferiores, obsidiando-se mutuamente. Esses são alguns exemplos de obsessão de encarnado para encarnado. Obsessão de desencarnado para desencarnado. O próprio nome diz, são espíritos desencarnados que obsidiam outros espíritos desencarnados, dominando-os. Os motivos são os mesmos daqui da Terra, entre os encarnados. Porque um espírito, quando ele desencarna, ele não vira santo. Alguns podem até achar, morreu, se tornou santo. Não. Continua sendo exatamente o que ele era aqui na Terra. Quando o espírito desencarna, ele carrega consigo seus vícios e suas paixões, mas também as suas conquistas e suas experiências, onde quer que eles estejam. Obsessão de encarnado para desencarnado. Ao contrário do que se pensa, é um fato muito comum um espírito encarnado obsidiar alguém que já desencarnou. Isso porque o desencarnado lhe falta o conhecimento. Porque o encarnado lhe falta o conhecimento. Porque o encarnado vincula através do pensamento com o espírito desencarnado. Tanto aqueles espíritos que são nossos afetos, quanto também aqueles que são nossos desafetos. Quando nós vinculamos os nossos pensamentos a um espírito desencarnado, que é de nosso afeto, disse que isso é uma expressão de amor egoísta e possessivo, por nossa parte, porque faz com que nós tenhamos uma fixação mental com relação ao desencarnado. E com essa atitude, com essa fixação, com esse pensamento, nós acabamos assim retendo, atraindo o espírito desencarnado, mantendo preso à Terra. Causando-lhe assim um desconforto muito grande, porque é um momento difícil, é uma passagem, é uma transição, e o espírito desencarnado necessita sim de equilíbrio para poder transpor esse momento. E nós muitas vezes não o permitimos, porque estamos ligados a ele, vinculados através de um pensamento obsessivo. Da mesma forma ocorre quando o nosso sentimento que nos domina com relação a quem desencarnou é o sentimento do ódio, da raiva, da revolta, ou de qualquer sentimento negativo. Isso ocorre com muita frequência. Por exemplo, quando o desencarnado, antes de partir, deixa em vida um testamento com a sua partilha de bens. E daqui um pouco, por um motivo ou outro, ele deixa um dos herdeiros insatisfeito. E aquele pessoa que está insatisfeito gera um pensamento vinculando ao desencarnado, um pensamento negativo, um pensamento ruim, um pensamento de inconformação ou até mesmo de rancor. Quarto modo de obsessão. Obsessão de desencarnado para encarnado. Esse é o mais comum, é o mais usual e provavelmente o mais conhecido por todos nós. É o processo obsessivo de maior incidência. Por quê? Porque é mais fácil ao desencarnado nos influenciar e nos dominar a nossa mente, porque nós ainda estamos limitados pelo corpo físico. O obsessor, que tem a seu favor o fato de não ser visível
e nem sempre ser percebido ou pressentido pela sua vítima, acaba muitas vezes nos induzindo, nos sugestionando e até nos dominando. Porque ele encontra em nós o que nós podemos colocar aqui como tomadas que nos plugam a eles através de fatores pré-existentes que nós temos. Normalmente, esses fatores vêm com a presença da culpa ou até mesmo do remorso. E o interessante nisto, que nem sempre aquele espírito que é obsessor, ele está consciente da influência negativa que ele exerce sobre o encarnado. E não raro, ele desconhece essa situação. Pode, sem saber, aproximar-se de uma pessoa com a qual ele apenas possa ter afinidades, através das vibrações e das sintonias do encarnado, e assim acabar prejudicando. Agora sim, outros espíritos obsessores, estes, que não são poucos, os fazem por intenção. A maioria deles, com o intuito de quê? De cobrar débitos passados. Aí eles passam a nos perseguir, buscando sim a vingança. Pois bem, o importante de saber de tudo isso é que o obsediado, nós, encarnados ou não, é um portador de energias perturbadas. O obsediado, ele é um enfermo e ele traz consigo, ele representa consigo uma legião de outros espíritos enfermos, que são invisíveis aos olhos humanos. A Anete Guimarães, uma expositora a nível internacional, ela nos fala que a obsessão é uma ação de um espírito doente sobre outro espírito doente. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final do livro, onde nós encontramos aquela parte que fala sobre as preces, né, que inclusive nos traz modelos e exemplos de prece, tem uma parte que fala sobre as preces para os obsessores. E tem um item no prefácio, o item 91, que diz o seguinte: a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Nos diz assim, que os espíritos maus pululam em torno da terra, em virtude da inferioridade moral de quem? De seus habitantes. Nos diz, do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. E Allan Kardec classifica a obsessão de 3 formas: a obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão de subjugação. A obsessão simples é aquela mais comum, a mais frequente, e dizem que poucos estão livres delas. Nesse tipo de obsessão, o obsediado permanece sempre com seu pleno uso das faculdades mentais. Ele conserva o seu discernimento, ele sabe aquilo que é certo ou aquilo que é errado, ele sabe das coisas erradas que ele incorre, dos absurdos. Neste caso, o obsediado, ele reconhece a conduta irregular que ele tem. E não raro uma conduta ridícula, pois tem a ideia desses fatos, desses acontecimentos. E são diante dessas ideias infelizes que nós temos, é que acabamos muitas vezes envolvidos por esses perseguidores invisíveis, que acabam muitas vezes acentuando, potencializando, aumentando a nossa infelicidade. Isso é uma obsessão simples, são ideias lançadas. Já a obsessão por fascinação, ela já é uma obsessão diferente, ela é uma obsessão mais envolvente, ela é desenvolvida por aqueles espíritos mais inteligentes, mais hábeis,
como se diz no popular, são espíritos que comem um mingau pela beirada. Eles atuam com sutileza, com muita inteligência, e eles tratam de convencer o obsediado das ideias e das fantasias que eles nos sugerem. É como se o obsessor colocasse um óculos de forma que as nossas lentes estivessem desajustadas, e aí complicando, confundindo a nossa visão. É assim que eles fazem conosco, porém, através dos nossos pensamentos. O que ocorre também com bastante frequência. A obsessão de fascinação, nós podemos dar como exemplo um expositor doutrinário, que daqui um pouco faz uma exposição, faz duas, faz três, e as pessoas acabam gostando da forma como ele se posiciona, como ele se expressa, como ele passa as informações. E aquilo ele vai crescendo, ele vai ficando que nem um pombo, peito cheio, se achando, né? E vai cada vez mais achando que é o melhor, que ele sabe tudo, que ninguém sabe nada, que a casa espírita onde ele frequenta é uma casa que está já ficando muito fraca pelo que ele sabe, pelo que ele conhece. Passa assim a iniciar um processo de obsessão por fascinação. Mas todo o processo de fascinação ele só se dá por um motivo. O obsessor se utiliza daquilo que nós proporcionamos para ele. Nós damos as ferramentas, as armas para que eles possam atuar sobre nós. No caso deste exemplo, se eu sou uma pessoa vaidosa, orgulhosa, o obsessor vai se utilizar justamente disso, para que eu me sinta melhor do que todo mundo, que eu seja melhor do que todo mundo. Então, meus amigos, eu sei que não é o caso de ninguém, mas se alguém conhecer alguém que pense dessa forma, que se acha a bolachinha mais recheada do pacote, é um sinal. Pode estar se instalando ou estar instalado aí um início de um processo de fascinação. Por último, a obsessão de subjugação. Esta tanto faz como tanto fez o que o obsediado quer, porque ele fica paralisado, a vontade dele inexiste totalmente. E ele começa a agir segundo a vontade do obsessor, que lhe impõe, muitas vezes, a desvarios absolutamente incontroláveis. Diz que boa parte desses obsediados pelo processo de subjugação, esses alienados mentais, hoje estão estagiando, passando por um período nesses hospitais psiquiátricos. Esses são vítimas de subjugação. E a subjugação ela pode ser de ordem moral ou corporal. Quando moral, o obsediado é colocado muitas vezes em situações extremamente comprometedoras. Já na corporal, o espírito obsessor, ele atua sobre a matéria, sobre os órgãos do seu obsediado, muitas vezes até provocando movimentos involuntários, para que aquela pessoa passe por um determinado problema de ridicularização. Assim também causando doenças físicas, tornando talvez doenças graves. Resumidamente, obsessão simples é aquela que o indivíduo se vê, o indivíduo é perturbado por ideias infelizes. Nada dá certo, dá tudo errado, enfim, são aquelas pequenas ideias. A obsessão por fascinação, o indivíduo já se vê convencido dessas ideias e daquelas fantasias que o obsessor coloca em nós. E na subjugação, pouco importa. Quem controla mesmo são os obsessores. Controlam os nossos movimentos como se nós fôssemos marionetes. Pois bem, mas para tudo isso tem uma solução. E a solução é o trabalho de desobsessão. O que é o trabalho de desobsessão? É um tratamento dirigido àquelas pessoas que estejam sofrendo influências de forma prejudicial de espíritos, encarnados ou desencarnados. Este tratamento de obsessão, ele deve englobar, reunir as partes envolvidas no processo, o obsediado e o obsessor, ou os obsessores,
nem sempre é um só. Tem um amigo meu que dizia que cada vez que ele vinha ao centro espírita, vinha junto com ele uma caravana de espíritos obsessores. Só que eles não entravam, ficavam esperando lá na porta a saída dele. Então, às vezes, não é um só, é mais de um. Mas um detalhe importante do tratamento de desobsessão é que ele não tem que ter por objetivo o afastamento puro e simples do espírito obsessor. Porque isso ele passa a ter um efeito provisório e não duradouro. Passa a ter um efeito muito rápido. Mas para que se possa atingir o tratamento de forma eficaz e duradoura, se faz necessário a conscientização, o esclarecimento tanto do encarnado, do obsediado, quanto do desencarnado ou do obsessor, enfim. A conscientização e o esclarecimento é extremamente importante e necessário. Jesus, quando afastava os espíritos que perturbavam as pessoas, ele as alertava no sentido de dizer: não torne a pecar novamente, para que algo pior não lhes aconteça. E é com base nesse ensinamento, uma parte muito importante do processo de tratamento de desobsessão consiste na transformação íntima de todos aqueles envolvidos, sendo todos instigados a rever seus conceitos de vida, seus hábitos e seus valores morais. Os espíritos superiores nos dizem que nós podemos, sim, nos libertarmos dessas influências espirituais inferiores. E Kardec, mais uma vez, também questiona os espíritos na questão 467. Ele pergunta da seguinte forma, do Livro dos Espíritos: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E os espíritos dizem: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Quais são os recursos que nós temos para o início de um tratamento de desobsessão? Primeiro, recorrer a uma casa espírita, aonde ele receberá uma orientação e um encaminhamento para um atendimento fraterno. Essa é uma das alternativas que nós temos. Nós temos também a prece, esse importante e relevante recurso que nós temos ao nosso favor. A prece é um instrumento que nos liga aos espíritos superiores. A prece tem o poder de acalmar e tem o poder de apacentar os nossos corações e os nossos pensamentos. A prece nos ajuda a mudar o nosso padrão vibratório, a nossa sintonia. Nós temos também o Evangelho no lar, mais um recurso, um poderoso instrumento de proteção do nosso lar e aqueles que estão entre nós, que habitam ele. Nós temos a água fluidificada, que tem propriedades que nos auxiliam no processo de refazimento da nossa saúde física. Enquanto nós estamos aqui ouvindo uma exposição doutrinária, os espíritos estão tratando a cada um de nós dentro daquilo que se faz necessário, porque eles conhecem a cada um de nós muito mais do que a nós mesmos. Quando se traz uma água fluidificada, o espírito sabe para quem é e de quem é essa água. Ele vai ali e trabalha a composição dessa água para que ele possa ter um efeito para quem assim for utilizar. Então, a água fluidificada é um deles. E as palestras públicas, né, as exposições doutrinárias, que nos trazem o conhecimento, que nos trazem informação, que nos auxiliam para que a gente possa rever conceitos e tomar rumos diferentes naquilo que se faz necessário. Nós temos também a leitura edificante. E aqui eu quero salientar principalmente a leitura antes de dormir. Por quê? Porque a leitura, ela faz com que nós nos envolvamos com aquilo que nós estamos lendo, que a gente deixe os nossos pensamentos do dia a dia, as nossas tribulações, os nossos problemas, que são muitos às vezes, e ali naqueles pensamentos tem raiva, tem ódio, tem inveja, enfim, deixamos de lado e
mudamos o nosso padrão vibratório. Qual é a importância disso? Porque quando nós adormecemos, no desprendimento, no desdobramento do corpo, nós possamos nos encontrar com espíritos de boa vibração e estar assim, então, em boas companhias, enquanto o corpo físico descansa, porque o espírito não dorme, o espírito permanece acordado. Quando nós dormimos, ele vai para a pátria espiritual. E se nós estivermos em boas vibrações, as chances de nós estarmos num ambiente tranquilo são bem maiores. Esses são alguns recursos que nós temos para o trabalho e o tratamento de desobsessão. Mas para que todos esses recursos possam alcançar uma eficácia maior, o mais importante é o que vem agora, é o que eu vou ler para vocês. Que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, serei apenas um bronze que soa, um sino que tine. Ainda que possua o dom da profecia e saiba todas as ciências, e ainda possua um tamanho grão de fé que me permita remover montanhas e não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua meus bens entre os pobres, e desde então o fogo consuma meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver amor. O amor é paciência, o amor é bondoso, não é nada exigente, arrogante, orgulhoso. Jamais é descortês, nunca interesseiro. O amor não se irrita, não guarda rancor no coração. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim, as profecias, sim. As línguas se calarão e a ciência desaparecerá. E perfeito é o nosso conhecimento e também as profecias. Mas, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Ah, quando eu era criança, brincava como criança, pensava como criança, e como criança eu raciocinava. Homem feito, me despojei dos tributos da criança. Por enquanto, enxergamos Deus através do espelho, mas um dia teremos a visão de Deus face a face. Por enquanto, conheço apenas uma parte, mas logo conhecerei como sou por Ele conhecido. Temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais excelente é o amor. Obrigado a todos e uma boa noite.